Olá, 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 boa tarde, Rodrigo, boa tarde. Gente, quem for entrando, vai encaminhando aí para os amigos. Eu vou convidar aqui a Renata. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse papel de mãe, quanto esse assunto dá pano para manga, né? Então, tanto em relação às expectativas dos filhos com a mãe, quanto a expectativa da mãe, né, com os filhos. Como é que é isso, hein? Se você tá aí, se você tá entrando, encaminha para os seus amigos. A Renata entrou, dessa vez, essa semana a gente vai tentar, né, fazer por aqui, vamos ver. Já aceitei, Rê. A gente faz do seu, Rê. Vamos ver se a gente consegue hoje. Me fala, tá? Se você tá conseguindo entrar. E quem estiver entrando aí, gente, encaminha. Encaminha para os amigos de vocês, encaminha para as pessoas aí que vocês entendem, né, que faz sentido participar dessa live. Se tiver pergunta, manda também. Eu estou aceitando, Rê, a sua solicitação. Não sei se você está conseguindo. Talvez não, né? Talvez seja o meu próprio Instagram. Eu vou te convidar agora para ver. Olá, boa tarde, Keila. Rê, escreve para mim se você conseguiu entrar, se você está conseguindo, o que está acontecendo. Eu te convidei aí também agora. Senão a gente faz a do seu. Deu certo. Entrou. Coisa Ah, boa. gratidão. Eu que agradeço, amiga. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Estava aqui no impasse, literalmente, sobre esse tema de hoje, mãe. Ah, meu pai do céu. É Sou mãe, mãe, eu sou sou mãe de filha. um, é, sou mãe, sou filha, sou mãe de um homem de 19 anos e ainda, né, estamos aqui nesse impasse, né, e é esse assunto que a gente vai trazer aqui hoje. Ó, a Manu entrando aí, a Manu é mãe de três lindas mulheres, seja bem-vinda, Marcinha. Então, vamos Corajosa. participar aí, vamos mandar perguntas, vamos interagir um pouco, né? A live é gostosa assim, né? Quando todo mundo participa, quando todo mundo manda Ver- pergunta. Verdade, verdade. E o tema é bem legal, né? Maternidade. O que será que vamos trazer aqui? Eu vou encaminhar aí para algumas pessoas. Marcinha, Manu, mande aí também para as amigas de vocês, para os amigos, né? Porque é o que eu sempre falo, né? Nem todos nós somos mães, mas todos nós somos filhos. Então, no nosso papel de filho, é importante que a gente também entenda um pouco qual é esse papel de mãe, né? Porque quando a gente entende, né, e aceita algumas coisas em relação à nossa mãe, fica mais leve, né, da gente, independente se a gente é mãe ou não, fica mais leve a nossa vida, né? Eu vou encaminhar Verdade. aqui para algumas pessoas também. Eu A já Manu falou, sou mãe de três mulheres, é muita mulher naquela casa. Um monte de mulher linda, poderosa, maravilhosa. É isso aí. Você sabe que eu tenho um tio, tinha, né? Ele chegou a falecer. Tô aqui falando com você e tô mandando. É, que ele, Também. o terror do supermercado, porque era a esposa e mais quatro filhas. Ah, imagina. Imagina, Ô, Rê, tá ela tá ali no picotando um posto de pouco a sorvete. Não, sua. não Tá posso picotando um imaginar. pouco a sua voz para mim. Ai, Avisa aí, pessoal. Vocês estão ouvindo a gente bem? Como é que tá aí a minha voz, a da Rê? Falem pra gente, por favor. Porque para mim tá falhando um pouco a voz da Rê.
Deixa eu abrir a E porta aqui aí, para. gente? Será que sou eu? Não, né? Acho que não. Não, eu acho que sou eu. Eu abri a porta para ver se o sinal vem melhor aqui. Melhorou ou não? Oi, gente. É, melhorou. Oi, gente. Oi, Laurinha. Desine. Su, Ana. A sua lei está ok, da Rê tá falhando. Acho que agora vai melhorar. Raquel, nossa, tá entrando muitas mães. Vamos interagir com a gente, vamos conversar um pouco com a gente. Vai falando aí, Marcinha, fala pra gente se tá tudo bem agora, né? A Rê abriu a porta lá, eu também tô aqui tô pertinho aqui da caixinha, do Wi-Fi. Então, É, eu- vai falando aí pra nós, tá bom? Então, né, oficialmente, boa tarde a todos. Quem estiver entrando em caminho para os amigos, acho que a Rê está falhando lá. eu tô Acho que mexendo agora, aqui. Tá melhor? vamos ver. Tá chegando aí Agora o som? parece que sim. Beleza. Vamos Então ver. vamos Qualquer ver. coisa a gente interrompe aí, eu te aviso. Tá. E aí, Tá melhor. o que que a gente vai trazer aí, Ale? Então, né, hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? Mãe versus culpa, né? Essa palavra só de falar já dá um peso, né? Pelo menos para mim. E E eu acho que esse movimento, né, de quem é mãe e de quem é filho é bem desafiador. Eu acho que acho que o primeiro passo, né, por que a pergunta, né, que a gente colocou na live, por que que mesmo sendo uma mulher moderna, a gente sente ainda, né, essa culpa, esse peso, essa necessidade? Então, falem aí com a gente, mulherada, que vocês estão entrando, quem é mãe, a maioria que entrou aí, eu sei que é mãe. Dani, seja bem-vinda, boa tarde. Luísa. Luiziana, boa tarde. Sejam bem-vindas, encaminhem aí para as amigas de vocês. E quem for mãe, vai falando aí, escreve aí para gente. Por que que vocês acham? Boa tarde. Por que que vocês acham que mesmo nós, né, mulheres modernas, mulheres que trabalham fora, né, que às vezes têm posições importantes aí na vida profissional, ainda sentem aquela culpa quando se transforma em mãe, né? Eu, pelo menos, no meu interessante ponto de vista, Rê, eu acredito que essa culpa a gente carrega muito, né? De lá de trás, obviamente, porque eu penso que tudo na nossa vida tem, né, essa questão, essa visão sistêmica, mas principalmente, no meu ponto de vista, eu acho que a gente tem muito essa culpa, por quê? Porque hoje, nós, mulheres da vida moderna, a gente quer abraçar muitas coisas. Então, a gente confunde, às vezes, a nossa. E eu falo a gente porque eu já fiz isso muito, né? E às vezes eu me pego ainda fazendo. Nós, mulheres de hoje, né? As mulheres modernas, né, de hoje, querem abraçar muitas coisas. Então, essas mulheres mães, né, que a gente está falando hoje, elas também são, elas também precisam cozinhar, elas também precisam limpar a casa, elas também precisam cuidar desses filhos, independente da idade, né, porque o filho é um ser ali que é para sempre, né, é para o resto da nossa vida, né. Sim. E aí a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar conta. E aí tem tudo isso no contexto. E aí, o que que a gente coloca ainda mais? Ah, eu preciso fazer exercício, eu preciso ficar magra, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso cuidar do meu cabelo, da minha unha. Blá, blá. E aí, quando você percebe, é impossível equilibrar tantos pratos. Então, uma hora você começa a sentir culpa. Ai, nossa, eu fiquei o dia inteiro presa no trânsito. Quando eu cheguei, meu filho já estava dormindo, né? A Luiziana colocou aqui assim: em muitos momentos sinto falta de ficar mais tempo com meus filhos, né? Que é o que a gente acabou de falar. A vida profissional nos mantém quase o dia inteiro longe dos filhos. É isso. Ô, Ale, eu vou fazer uma volta aqui no tempo, né? Porque, assim, quando a gente definiu o tema, eu fiquei pensando muito nessa minha trajetória de mãe. Mas antes, eu queria falar da filha, né? A gente cobra tanto
os nossos pais, a nossa mãe, de atenção, de que não acompanhava. Existem dois lados, né? A filha que se dá muito bem com a mãe, a filha que tem a mãe como ali um suporte para seguir a vida. E eu, durante muito tempo, eu acho que meus pais nos criaram para ser independentes, né? E daí, quando eu me tornei mãe, há 14 anos atrás, foi uma mudança drástica, porque eu era independente, eu trabalhava fora e de repente eu me vi cuidando de um serzinho pequenininho e que eu tinha que dar conta. Então foram 5 meses praticamente dentro de casa, olhando para esse ser e me abandonei. Porque é o momento que a gente se abandona, né? A gente larga um pouco a casa, larga o marido de certa forma, e a gente só tem tempo para aquele serzinho que nasceu. Porque a gente ajuda a lavar, a gente tem que fazer a comidinha, a gente dá peito, a gente tem que arrumar um tempo para tomar banho, porque bota para dormir, bota para. Enfim, é uma sequência de coisas que a gente, de certa forma, abandona. E daí a gente se cobra, a gente se culpa, porque o marido quer a nossa companhia, mas a gente precisa dar atenção para aquele ser. Aí a sociedade quer que a gente saia, que a gente vá em algum encontro, que vá em alguma festa, mas você fala, nossa, vou tirar o filho daquela rotina. Aí você se culpa, você se cobra, começa uma série de pesos que vêm para a nossa vida. Aí a gente termina a nossa licença maternidade e a gente tem que ir para o mundo. E daí vem mais culpa ainda. Porque a gente larga aquele serzinho pequeno ou numa escolinha, que você não sabe se vai cuidar bem do seu filho, ou com uma babá, que você morre de medo dela maltratar o seu filho. E olha, é cada ano que se passa, cada fase dessa criança, e a gente vai se culpando, vai se cobrando, e quando você vê, já passou alguns anos que você deixou seu marido, de certa forma, de lado, e daí você fala, nossa, eu preciso me resgatar, que foi o que você falou. Aí eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do meu cabelo, da minha unha, do meu corpo, fazer trabalho, cuidar da casa. E é um sufocamento que traz um peso, de certa forma, muito pesado para a nossa vida. E quando você vê seu filho já está adolescente, você fala, cara, e você? Aí você começa a entrar numa rotina de olhar para você e se permitir, mas ainda tem a culpa de que não estou dando tanta atenção. Faz sentido aí para quem está nos escutando e para você, Ale, de toda essa carga que a gente traz na vida da gente? Ó, Total, amiga, principalmente em relação à sociedade, né? Então, é tão importante nós nos autoconhecermos e a gente se liberar. É desafiador, mas a gente precisa cada dia mais só olhar para dentro de nós para poder trazer essa leveza. Porque quando você se conhece, quando você tem certeza que você está fazendo o seu melhor, pouco importa a opinião dos outros. Porque, infelizmente, a nossa sociedade ainda pensa assim. Se é uma mulher que trabalha muito, que volta a trabalhar muito cedo, nossa, meu Deus do céu, gente, será que não tinha condições de ficar um pouco mais? Nossa, aí se é uma mulher que não trabalha, meu Deus, uma desocupada, porque só o marido dela trabalha. Isso se tiver marido, porque se não tiver o marido, aí as pessoas querem pôr a culpa em alguém, nem sabe da vida da pessoa, nem sabe o que essa pessoa está fazendo para gerar dinheiro. Aí, se essa pessoa sai muito, sempre posta alguma coisa. Hoje, com a internet, né, o julgamento aumentou ainda mais, porque até pessoas que nunca te viram na vida te julgam. Então, se você posta, ou se as pessoas veem, mesmo as pessoas próximas, você indo em festinha, aniversário, que não sei o quê, sozinha, gente, nem parece que teve filho. Aí, se leva o filho, meu Deus, olha o lugar que essa mulher está levando esse filho. nossa, Então, assim, muito. quando eu vejo, quando eu percebo,
é muito, a pressão para nós mulheres é muito maior, né? E sem, não estou querendo levantar aqui a bandeira feminista, não é isso, mas assim, quando isso é ao contrário, quando é para o homem, não existe, pelo menos livre dessa cobrança externa, eles estão, porque a cobrança externa é muito menor, né, para o homem do que para a mulher. E aí, quando a gente percebe, eu, por exemplo, né, eu tive filho, eu tinha 24 anos, eu fiquei grávida com 23 e tive meu filho com 24 anos. Então, eu voltei a trabalhar, o Giovanni não tinha nem 4 meses. E aí eu lembro que, graças a Deus, né, no meu caso, eu tinha minha mãe para me ajudar, que isso é uma glória, é uma bênção, eu sou muito grata por isso, porque quem não tem, eu nem imagino como é que faz. E aí, a minha mãe ficava com ele para eu ir trabalhar, mas eu chegava lá, né, meus seios começavam a ficar cheios, e porque dava o horário dele mamar, e eu estava fora, e até isso eu falava, meu, aí eu começava a chorar. Aí eu ligava para minha mãe, falava para minha mãe, falava para minha mãe, mãe, ele mamou, ele fez isso, ele fez aquilo. Até que chegou um dia que a minha mãe falou, ó, Alessandra, é o seguinte, se você não está conseguindo trabalhar e fica ligando toda hora, você também me atrapalha, porque eu também estou cuidando dele aqui. Então, você sai desse serviço e fica cuidando do seu filho. Hoje a gente dá risada, né, quando a gente lembra disso, mas quando eu ouvi isso, eu falei, e aí? Sair do trabalho? Eu não podia. Então, assim, existe todo um contexto, né, que quando alguém traz de forma assim, ah, por que que você não faz isso? Por que que você não faz isso? Parece que é muito fácil. Só que quando essa pessoa tem esse cargo, né, que eu falo que é praticamente um cargo, né, Sim. de mãe, as coisas ficam mais desafiadoras. Porque é um vínculo, né, o Rê, trazendo até para a visão sistêmica, né, aquela pessoa tá ali, ficou ali 9 meses, normalmente, dentro de você. E você estava nutrindo, ela estava sentindo o que você sente, tá tudo ali. Ela vem para o mundo, você fala, opa, ainda mais mãe de primeira viagem, né? Então, independente da idade, que nem eu tive com 24, a minha irmã agora teve com 38. Os mesmos desafios. Opa, peraí, meu Deus, né? Por onde eu começo? O que que eu faço? Não sei o quê. E aí não tem para onde correr. Então, eu acho que essa culpa nossa, obviamente, né, sempre são escolhas nossas. Sim. Mas a sociedade contribui bastante para que a gente também fique assim. Porque a gente precisa de uma rede de apoio, né? Mas não é sempre. Na vida real, essa rede de apoio Não, é difícil, né? é Não é sempre que tem, né? difícil. Você travou. É verdade. Eu acho que a gente precisa, digamos, de certa forma, ignorar um pouco essa sociedade, né, que quis essa independência da mulher, principalmente Rê, tá falhando de novo a jovens sua voz. solteiras. Estão me escutando? Tá me Tá escutando? falhando. Tá rodando assim, ó, a sua tela. Ai, Tá falhando. mas vocês Ivan, boa tarde. Tati, você tem 2 estão. filhas, fala aí com a gente, dá sua opinião. Ó, É, a Lu mandou assim: meus filhos já são adolescentes, ainda sou muito julgada por ficar com, pouco com os filhos. Enquanto a Rê se arruma lá, eu vou ler aqui. eu acho que Aí a melhorou. Manu colocou assim, ah, beleza. Aí tô lendo aqui. A Manu colocou, eu fui mãe em tempo integral, muito nova, vida profissional, fui mãe solo, é muito difícil, e tinha toda uma rede de apoio, e mesmo assim era muito difícil. Ontem mesmo me perguntaram como que eu consegui, né? A Su colocou, Amanda Live, entrando, preciso sair, sucesso, beijo, Su. Minhas filhas são mulheres, e quando eu comecei a cuidar de mim, sempre me perguntavam, e suas filhas? Ah, é legal, né? Então, tanto a Lu quanto a Manu passam e passaram por isso, né? Filhos adolescentes ou filhas adultas, e ainda as pessoas, quando a pessoa vê, né, a outra se arrumando, saindo, ah, e as suas filhas? Como se nós fôssemos fadados
a não viver mais porque nós, né, geramos um filho ou adotamos um filho, não importa, né, a forma com que você é mãe. O importante é isso, né? É a gente trazer isso. É legal você ter falado nessa questão se a gente está fadada a ser mãe 100% do tempo, porque, por um outro lado, Ali, a gente cria filho para o mundo, a gente não cria filho para nós. E quando a gente se abandona, a sensação que me dá de pessoas hoje, né, com essa visão terapeuta, é que as mães, desculpa, que se dedicaram 100% à maternidade, os filhos não deram valor, porque não via valor nessa mãe que se respeitava, que se amava, que tinha essa característica. Então, eu acho que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, o equilíbrio de dar, porque eles, principalmente, eu acho que todas as fases são importantes de orientação. De pequeno, quando vai engatinhar, precisa 100% dessa dependência, mas também na adolescência que a gente precisa dar o nosso conhecimento e as nossas orientações para a vida, e até na fase adulta. Mas a gente precisa encontrar esse equilíbrio de não se abandonar como mulher, como esposa, como profissional e como mãe, para que a gente encontre e saiba transmitir a esses filhos o nosso alto valor também, né? Não é ser exatamente egoísta, mas é ter esse equilíbrio de saber dosar a vida, do dar e do receber, né? Sabe, Rê, você trazendo isso, eu lembrei de uma coisa, assim, né? Eu gosto muito de quando esses temas que a gente traz na live, né? Nós sempre nos identificamos, né? Nós sempre trazemos temas que a gente consegue também passar a nossa vivência. E aí, quando você trouxe isso, né, da gente se cuidar e da gente também mostrar para o filho, né? Porque quando a gente está sendo nós mesmas e cuidando de nós, nós também estamos ensinando esse valor para os nossos filhos. Sim. E aí, a Lu comentou assim, minha própria mãe já me perguntou, cadê os meninos quando saí para um jantar romântico com meu marido? E aí, eu lembrei de uma coisa, né? Eu tenho uma conhecida que ela teve filho muito jovem, né? E aí depois, o casamento não deu certo, e ela era muito jovem ainda, 20 e poucos anos, e ela não se envolveu com mais ninguém, né? Ela até às vezes ficava com uma pessoa assim, quando fazia um passeio e tal, mas nunca teve um outro relacionamento. E ela sempre me falava, nossa, eu jamais vou trazer alguém para minha casa, né, com os meus filhos e tudo mais. E eu, né, quando eu me separei do pai do meu filho, o meu filho tinha apenas 1 ano e 5 meses. E eu me relacionei com outras pessoas, casei de novo depois. E às vezes ela falava, ai, amiga, eu não sei como que você consegue, porque eu não tenho coragem de trazer outra pessoa, assim, para dentro da minha vida com os meus filhos. E eu dizia isso mesmo, eu falava assim, cara, o meu filho, ele precisa aprender que a nossa vida é assim. A gente precisa trabalhar, a gente precisa namorar, a gente precisa sair, a gente precisa interagir. A gente tem que ter nós somos seres humanos, né, sociáveis. A gente precisa dessa vida social. Alguns mais, outros menos, não importa, mas nós precisamos se socializar, né? E aí, quando você mostra para o seu filho que você trabalha, quando você mostra para o seu filho que você tem um momento de um jantar romântico com o seu marido, com o seu namorado, não importa se esse homem é pai desse filho ou não, você está ensinando o seu filho. Ele vai ver e ele vai, no começo, ele pode achar ruim, porque a criança não tem esse discernimento. Mas quando ele crescer, ele vai ver. E eu observo isso no meu filho hoje. Às vezes ele contando sobre mim para as pessoas, ele fala... quando eu falo para ele, você devia vir morar aqui, ele fala, ai mãe, você sempre gostou de viajar, disso, daquilo outro. Aí às vezes eu pego ele me perguntando, mãe, você tem alguma sugestão, algum lugar, né, para isso, para aquilo? Ou seja, se ele está me perguntando, é que ele me enxerga como uma referência de uma pessoa que gosta de viajar, né, que viveu, que pôde aproveitar a vida dessa maneira. Então eu acho que é uma maneira, né,
O meu sim, ponto de vista e a minha sugestão para essas mães que ainda se sentem muito culpadas é isso. É você pensar que aquilo que você está vivendo é um ensinamento para o seu filho, é. né? Acho que é isso. A gente precisa entender, eu estudei muito as fases, né? A gente fala dos centênios da criança, né? E a primeira parte, né, da infância, a criança aprende que papai e mamãe é só deles. Só É, deles. É só é meu, o papai e primeiro mamãe é amor. meu. É o primeiro amor. Mas quando a gente vai para o segundo centênio, é quando a criança percebe que papai e mamãe não é deles, que o mundo não é dele. Então ele começa a se rebelar, né? Dizendo, epa, peraí, e eu, o que que eu faço? E é assim a vida. Se a gente não mostra para os filhos que nós não somos dele, assim como ele é nosso, mas ele também na fase adulta, ele vai aprender, peraí, papai, mamãe e papai se separaram, né? Pegando aqui o gancho da Luciana. Papai e mamãe se separaram, mas mamãe tem um outro, tá no segundo casamento. Pô, ela tem direito a ser feliz. O filho precisa entender que mamãe não é só dela, né? Que mamãe também tem uma Exato. fase adulta que pode viajar, que pode trabalhar, que traz o dinheiro para ajudar ele a construir a vida dele, porque ele vai fazer isso também. Mas é um E se peso a gente muito. não ensina isso, Rê, desculpa até te cortar, né? Eu lembrei agora aqui e anota aí para você, para a gente colocar. Ah, não, não sei, né? Vai ser eu, né? Eu vou até deixar anotado o vídeo do cordão lá, do cordão umbilical. Quem não Legal. assistiu, assista. É, Né? Quem é mãe, assista. E quem é filho, também assista. muito Porque duro. quando essa mãe não se permite a viver e ela fica ali amarrada no filho, né? Fazendo tudo pro filho, que não sei o quê. Então, esse vídeo mostra isso, né? Aquele menino É, criança, a mãe vai pegar uma coisa. A mãe é separada, né? Sozinha, aliás, assim, não sei, não contextualiza isso, mas vai pegar uma lata no mercado, aí um homem se aproxima, o menino, não, minha mãe, né? E aí a pessoa vai e se acanha. E aí passa a vida toda. E aí, quando aquele filho cresce, vira o contrário. Aí essa mãe impede esse filho de se relacionar, essa mãe complica a situação, e e tem aí vira muitas aquele mães dessas. relacionamento doentio. É. E tem muita mãe que é assim, doentio, porque se dedicou 100% da vida a esse filho. E isso Sim. não é saudável, nem para o filho, nem para a mãe, né? Eu vou E trazer aí, esses dias eu ouvi uma frase assim, né? Ai, filho é assim mesmo, depois que casa, abandona os pais. E aí, essa frase, né, que muita mãe utiliza, é uma frase mega pesada, né? carente. Acho que eu vou usar essa palavra, né? Porque a carência faz a gente ter esse tipo de postura. O que que a gente tem que fazer? Uma vez, amiga, sério, uma vez eu ouvi isso de um pastor. Eu não lembro qual igreja, mas uma época que eu ia, eu acho que foi na presbiteriana, não sei, não importa, enfim. Um pastor disse assim: é, mulheres e homens, vocês precisam se cuidar, um cuidar do outro, né? Os filhos, ele vem em segunda instância, porque os filhos, eles vieram depois, né, desse casamento. Então, a prioridade é o casal, você tem seu papel de esposa, e em segundo, você tem o seu papel de mãe. Por quê? Porque esses filhos vão crescer, e quem vai ficar com você é esse homem. Né? Então, independente se é o pai de seus filhos, se é uma outra pessoa que você escolheu, quando você tiver velhinho, seus filhos vão voar. E isso é bíblico, isso é sistêmico, né? É, Fala, né? Até no casamento, né? Quando você se casa, você deixa pai e mãe. Não é abandonar pai e mãe, sim. mas a sua família de origem se torna uma segunda, vamos falar assim, é muito importante, mas ela está em segunda, né? A prioridade é a sua família atual. Porque Sim. se você ficar ali conectado, né, com o seu cordão umbilical ali ligado na sua mãe ou no seu pai, né? Porque
tanto faz, né? Tanto mulher quanto. Só que como o tema aqui é mãe, e é óbvio, né? O pai não tem esse amor cuidadoso, esse amor, né? Que chega a ser um amor, é um amor incondicional mesmo, né? O pai, ele tem o amor, mas é um amor de pai, é diferente do amor de mãe. Então, quando a gente está lá presa com o umbigo umbilical na nossa mãe, a gente está deixando de viver o nosso casamento, a nossa vida conjugal. E isso complica até na criação dos filhos. Verdade. Ale, dentro da visão da constelação sistêmica, como é que a gente pode trabalhar para trazer essa leveza para essas mães que estão sempre se culpando, achando que faz menos, que poderia fazer mais, ou que não está dando conta porque tem que olhar para todas as áreas da vida. Como, você acha que a constelação pode auxiliar essas mulheres? Pode muito, né? Na verdade, assim, eu acho que nem tem como ela não auxiliar, né? Então, nós duas, como consteladoras, a gente pode, acho que afirmar, né? Que quando a gente traz a leveza, e como que a gente traz? Primeiro, através de uma sessão de constelação, eu consigo entender de onde vem essa culpa. Então, quando eu compreendo de onde vem essa culpa ou esse peso, não precisa ser culpa. De repente, eu não me sinto culpada, mas eu me sinto exausta, esgotada. Eu não sei nem mais por onde o que eu faço para me sentir leve, né? Chega a hora de dormir, eu não consigo nem dormir, de tão agitada que eu tô. E aí eu acordo sem dormir direito, vou lá, né, na pegada do dia e é isso. E eu entro nessa rota, né? Eu preciso primeiro parar, respirar, recalcular a rota. E dentro dessa decisão, né, que eu até falo assim, tem um exercício de constelação que eu falo, né? Agora eu tomo a decisão, porque a palavra decisão, ela é uma palavra de poder. Então, quando eu trago isso, eu tomo a decisão de olhar para isso, eu estou tomando a decisão de olhar para mim de uma forma diferente. E a constelação, ela traz essa clareza. Porque, por exemplo, eu vou trazer aqui um trechinho aí do que a Lu comentou. Que ela falou que até a mãe dela cobra. Por que que essa mãe cobra? Porque ela foi cobrada. Ou porque a criação dela e a forma com que ela aprendeu a ser mãe é essa. Por que que a mãe dela é assim? Porque a avó foi assim. Então, a constelação nos mostra claramente que a gente pode trazer sentimentos, emoções, traumas, medos de até 7 gerações passadas. Então, hoje, talvez essa culpa que eu tenho, como essa culpa, algum medo que eu tenha como mãe, né? Pode ser que eu carregue isso da minha bisavó. Eu não sei. Então, através da constelação, eu consigo trazer essa clareza para mim e me liberar desse peso, né? Me liberar. E nós mulheres, amiga, a gente carrega isso na alma, no útero. O nosso útero, né, que a gente vai trazer muito sobre isso na vivência do dia 26 de agosto, da Mulher Loba, a gente vai trazer, a Manu escreveu aqui, eu lembrei da vivência da Mulher Loba, que nós vamos trazer muito sobre isso. O coração da mulher não é só aqui, é no útero também. Então, esses registros que as nossas mães tiveram, nossas avós, nossas bisavós, essas mulheres, está tudo aqui. Então, muito do que a gente sente são desses registros no nosso útero. Então, ajuda demais. Ale, depois eu quero que você fale um pouco sobre essa vivência, mas a Lu comentou aqui, ó. Quando meus filhos têm algum comportamento que não gosto, sinto que estou falhando no papel de mãe. É engraçado, Lu, eu tenho uma adolescente de 14 anos e eu também estava tendo essas mesmas sensações, né, de estou sendo fracassada como mãe, o que eu estou fazendo de errado, o que eu poderia fazer de diferente. A gente se culpa, a gente traz um peso gigante e a gente precisa, às vezes, parar
para poder analisar por que desse peso. Porque a constelação mostra, mas a gente precisa entender, fazer perguntas, né? Será que eu estou fazendo o meu papel? Será que realmente eu preciso fazer exatamente como os meus filhos querem? Porque quando a gente traz para a nossa consciência o meu papel e aquilo que eu consigo dar, eu consigo carregar, a gente começa a trazer leveza. E a Alessandra está aí de prova, o tanto de peso, falar baixo, minha filha está aqui, o tanto de peso que eu carregava. E é interessante a gente trazer essa leveza para o nosso coração, para a gente ficar em paz, porque a gente teve a nossa vivência e a gente tenta fazer o melhor. Mesmo às vezes a gente falando, eu não quero ser igual a minha mãe, não quero ser igual ao meu pai, mas a gente tem a consciência de que o que eu estou fazendo é o melhor. Então, quando eles têm um comportamento desagradável, não sei qual a idade dos seus filhos, mas a gente precisa olhar e falar, cara, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou fazendo o que eu E posso. outra Então, a coisa, gente traz essa leveza. viu, Rê? É muito importante. Obrigado, gente. Escrevam mesmo aí, a gente vai lendo aqui com o tempo, mas é muito importante isso para nós, porque essa questão, eu também já me peguei, né, com alguma postura do meu filho, falando assim, gente, mas o que será, né? Meu Deus, aonde que foi que eu deixei passar para o meu filho estar tendo determinada atitude? E aí, hoje, né, eu penso assim, e eu falo muito sobre isso com a maioria das minhas clientes, das minhas amigas, a gente não pode esquecer que aquele ali é um ser individual, e que ele não é uma cópia nossa, né? E que ele não que ele não vai fazer exatamente tudo do jeito que a gente ensinou. Por quê? Porque ele tem a personalidade dele, ele é 50% você, 50% o pai, né? Biologicamente falando. Mas e aí tem aí o quê? Naquela pirâmide tem ali aqueles degraus, todo, né? Cada pedacinho ali da pirâmide corresponde a uma coisa que cria a personalidade dessa pessoa. Então, o que ela recebeu na gravidez? Aí, quando ela nasceu, com quem que ela conviveu? O que ela ouviu? Na escola, quem foram os professores? Né? Qual é a religião? Qual é o trabalho? Que ciclo que ele viveu? Então, aquela pessoa ali, mesmo sendo uma adolescente ou uma criança, ela é um ser individual. Ela vai ter as próprias vontades dela, E né? Tem um vídeo, o Rê, que não sei se você já viu, que o cara que chama Filho é Planta. Quem não assistiu, assiste também. Muito legal. Filho é Fala, planta, Rê. essa eu não assisti. Mas Muito lembrando, legal. a Lu falou aqui, 12 e 17. Lu, pensa o seguinte, é uma idade pequena? É, mas o espírito do seu filho é grande. Então, eles já sabem, tem aí a questão dos hormônios, tem a questão da adolescência, tem a questão de estar se descobrindo e faz parte. Então, o seu papel e o papel do seu marido é educar, passar o que vocês conhecem, a experiência de vocês. Se eles vão assimilar ou se eles vão fazer diferente ou não, faz parte do crescimento deles para eles amadurecerem. Porque cada um tem uma missão. E é aquilo que a Lê falou, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem um projeto de vida, tem uma missão de vida, tem um aprendizado de vida. Quem disse que nós nunca quebramos a cara? Por mais orientações que nossos pais deram. E faz parte, por isso que a gente está aqui hoje inteira. Nem né? fala, né? Nem me fala, né? Como a gente precisou também, né, tropeçar. Sim. E para mim, e eu falo isso com muita propriedade, muita leveza, porque eu acho que quando a gente assume nossa história, a gente consegue aprender mais e transformar vidas, né? Eu acho que quando a gente tem essa humildade. E eu falo com muita humildade. Ainda é um desafio para mim, sabe? Às vezes eu vejo meu filho aí que nem agora ele tá num momento de querer comprar moto, não sei o quê, nem tirou a habilitação ainda, tá tirando, mas quer comprar moto. Cara, eu fico assim, às vezes, aí eu vou
sabe, eu me pego com Deus, eu oro, eu peço apoio emocional, né? Porque acima e abaixo de tudo existe, né, a nossa espiritualidade. E aí, né, até Não. falando de novo, né, a Raquel colocou aqui, uma mãe que se cuide tem a própria vida e os próprios sonhos, né? Acho que ela estava falando exatamente sobre o que a gente falou, que a gente precisa ter nossas próprias escolhas. E aí, gente, esse negócio do registro, né, no útero, que inclusive a Raquel também, né, ela trabalha com essa ginecologia natural, vai levar muita Legal. coisa para nós lá na vivência, é justamente isso. Eu já consegui identificar que esse meu medo que acontecesse alguma coisa com meu filho vem lá dos registros que eu tenho, né, no meu útero, no meu coração, na minha alma. Então, é muito importante a gente olhar para nós, Rê, igual do jeito que você falou, né? E entender que a gente vai fazer o nosso melhor, mas a forma com que eles vão absorver, e eles também têm o destino deles, né? Então, esse destino deles, a gente tem que respeitar muito. Confiar. Uma vez eu ouvi uma coisa assim, sensacional, que eu falo isso sempre para alguma mãe que me procura para falar alguma coisa assim, que está preocupado, diz daquilo, daquilo outro, e que está ouvindo muito as pessoas. Gente, se eu puder, não vou falar conselho, uma sugestão. Vamos, assim, aprender a parar de escutar, sabe? De ficar escutando todo mundo. Ah, você já fez isso? Porque o meu filho, quando começou isso, fez aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Nós somos seres individuais, nossos filhos também. Então, se funcionou, se uma surra de cinta funcionou para o filho da Maria, não vai funcionar para a da Joana. Verdade. Pode ser que uma conversa com amor, com isso, com aquilo, tenha funcionado para outro pode não funcionar. O Então, Ale, assim, o principal é a gente ouvir nosso é, coração. é bacana isso que você trouxe, mas eu quero fazer um link aqui, ó, com a Lu. Talvez seja o ego também. É bacana trazer essa questão do ego, porque assim, às vezes a gente é teimoso, nós somos teimosas, a gente quer do jeito da gente, e daí a gente tira a liberdade do outro escolher. Eu acho E que ela falou isso mesmo, né? Acho que tem a ver com ego também. Como meu filho está fazendo isso, né? Como se assim, é, nosso filho ou a gente não pudesse errar, né? é. É isso. Eu acho que ter essa consciência do ego é muito bacana, Lu, porque às vezes a gente quer sempre do nosso jeito. E somos seres individuais, com vontades próprias, com aprendizados, com coisas que precisamos passar. E quando hoje eu, como mãe de uma filha de 14 anos, eu estou entendendo que o que me resta é orientar. Se ela vai fazer as escolhas dela, posso ter o dedinho de dizer, eu disse para você não fazer assim, eu disse para você não fazer assado. Não, é a experiência dela e eu tenho que compreender que ela tem que passar por isso, é a escolha dela. Lembrando que ela é um espírito grande no corpo de uma criança de 14 anos, assim como seus filhos de 12 e de 17. Mas a gente precisa, como mãe, entender quais são as nossas obrigações e quais são as nossas responsabilidades. Acho que a responsabilidade é orientar e a escolha são deles. Enquanto eles estão sobre o nosso domínio, que é o primeiro centênio, até os 10 anos, né, até os 18 anos que a gente paga a conta, que a gente, né, leva atrás, faz as coisas, ok. Mas quando está entrando nessa adolescência, eles já têm a própria escolha. E a gente precisa respeitar, óbvio, não tirando a nossa responsabilidade de orientar, né, Ale? Sim, porque a gente precisa confiar também na educação que a gente deu e dá para os nossos filhos, né? Então, por Exato. exemplo, às vezes, tem uma frase linda, nossa, é que a minha memória, gente, não é muito boa, mas assim, tem um trecho, né, um textinho, uma frase muito linda da Madre Teresa de Calcutá. Esses dias eu postei. Não lembro aqui certinho, mas ela fala que é assim, né, que por mais que pareça que não,
os nossos filhos, em algum momento, eles lembram dos ensinamentos e do que eles ouviram. Então, por mais que a gente acredite, né, fala assim, esse filho não me ouve, meu Deus, eu falo, parece que eu estou falando sozinha, né? Que mãe que não fala isso às vezes, né? Não, tá guardado ali. Em um certo momento, ele vai lembrar. Então, por isso que nós temos, né, outra frase que eu ouvi esses dias da Vivi, de uma amiga minha, ela falou assim, amiga, filho dela foi para o Canadá, né? E ela falou assim, filho é barco, mãe é cais. Então, é muito sobre isso, né? Eles estão ali no cais, mas eles saem para navegar, para viver as experiências deles. E a gente está ali, como cais, para receber, né? De volta. E Ale, eu acho que um tempo atrás, acho que tem um mês, dois, eu escutei um vídeo aí no Instagram que eu achei bárbaro. Qual é o ensinamento maior, né, para um pai, para uma mãe? O autor é um autor da Globo, eu esqueci o nome. Ele falou assim que a vida trouxe o filho dele para ele aprender. E eu acho que essa é uma grande lição que a gente pode parar e analisar. Que quem está aprendendo mais somos nós, mulheres, né? Pai e mãe, com os nossos filhos, porque a gente ensina muito, mas eu acho que a grande lição da vida é ter os filhos para nos ensinar, que a gente pode sair dessa caixinha, dessa ancestralidade, ser pessoas diferentes e amadurecer com eles. E eu achei isso bárbaro, porque eu aprendo muito com a minha filha, né? Porque ela tem um jeito único de ser. Eu tentei, com meu ego, impor algumas coisas e eu vi que não dava, que quem estava sofrendo era eu e não ela. Então eu tirei essa lição de que eu posso aprender com ela e não só ela aprender comigo. Acho que foi um Maravilhoso. grande aprendizado. Ai, amiga, eu também. Essa semana que passou, não, foi essa semana mesmo, segunda-feira. Eu também, assim, acordei, teve um dia que eu acordei, acho que não, acho que foi semana passada. Eu acordei tão emotiva, sabe? E eu até falei pro Cleiton, falei assim, nossa, tô com a necessidade, tive um sonho, né? E eu acordei com a necessidade de falar pro meu filho, sabe? O quanto ele é incrível, o quanto eu aprendo com ele, né? Porque eu tive um sonho muito bacana, muito especial, assim, que estávamos em algum lugar e eu estava ganhando alguma coisa, algum prêmio, alguma coisa. E eu acordei com essa sensação mesmo, que eu de fato. Não é sensação, né? É verdade, eu ganhei mesmo um prêmio, né? Quantos prêmios que eu já não ganhei nessa vida? E quando eu percebi, o meu principal entusiasta, o meu principal motivo, né? Porque a motivação, né? É um motivo para você fazer alguma ação. Então, minha maior motivação sempre foi o meu filho. Porque quando eu me separei do pai dele, ele tinha 1 ano e 5 meses. Então, a partir dali, né? A gente fala assim, a mãe solo, né? Mas assim, a gente quer dizer quanta coisa a gente precisa fazer, né? Sem o apoio daquela pessoa, daquele pai ali, né? Aquela presença física, né? E foi muito desafiador. Então, né, eu tinha um salário baixo na época, eu fui crescendo, e assim, antes de eu ter filho, eu nem tinha essa busca, né, de crescer profissionalmente e tudo mais. Eu tinha acabado de fazer 24 anos, né? Eu fiz 24 em fevereiro e ele nasceu em março. Então, fazia um mês que eu tinha 24 anos. E a partir dali que eu olhei, que eu sou mãe, eu já comecei a pensar, nossa, quando eu voltar para o trabalho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu quero ser promovida. Então eu vinha buscando, então quando eu fui promovida uma vez, eu fui buscar outra promoção. Então eu vi que, nossa, ele me ensinou muito, e foi muito, e ele foi o meu a minha principal motivação para buscar essas coisas, né? Então eu até chamei ele, falei, né? Aí tipo, mãe, tá bom, também te amo, né? Mas é muito especial isso que você falou. Quando a gente tem essa humildade, a gente consegue se colocar nesse lugar de aprendiz,
seja com quem for, né? Porque os nossos filhos, eles já chegam, e cada vez está mais, né? Parece que cada um que chega, que nem minha sobrinha nasceu agora, nossa, já deve ter passado aí as 12 camadas do processo de evolução, né? Eles estão chegando muito evoluídos, eles falam umas coisas que a gente fica assim, oi, né? De onde que tinha isso? Então a gente tem muito mesmo que São aprender, as muito. crianças cristais, né, que estão chegando, crianças arco-íris, crianças diamantes, que já vêm prontas. Domingo, por acaso, eu liguei a televisão aqui e estava passando o programa do Luciano Huck. Crianças, gente, de 10, 12 anos, matemática, português. Gente, já vem pronta e essa é a nova geração, a nova era. Só precisa aprender a se amar, porque elas já chegam, a gente já tem todo o nosso conhecimento aqui no nosso inconsciente. A gente já está pronto. A gente só veio aprender a amar e ser amado e amar os outros também. Então, eu acho que a gente, como voltando um pouquinho ao assunto da maternidade, né? A gente precisa tirar esse peso, essa cobrança exagerada que nós temos para com os nossos filhos ou para com a sociedade. É óbvio que a gente também não vai abandonar essas crianças, mas é parar de se cobrar tanto de ser a Mulher Maravilha. Nós não precisamos ser, mas a gente pode ir fazendo aos pouquinhos, desde que a gente esteja organizada mentalmente, no coração, para que a gente consiga levar a vida com leveza e com amor. E ter Sim. essa humildade de saber aprender também com os outros, saber aprender com os filhos, porque eles Nossa, a gente trazem aprende uma demais, né, amiga? A gente lição aprende demais. demais. Nossa, que nem a sua tem 14, o meu tem 19, os da Lu aí que ela falou tem 11, 17. E eu acho que é tão lindo a gente poder Obrigada, agradecer Lu. a Deus, agradecer ao universo por nós termos filhos, né? E quando você fala disso de liberar, né? A gente precisa entender que o liberar não é abandonar. O liberar é liberar das nossas expectativas, É, né? Quando teve uma mulher que me chamou no dia do meu casamento, amiga, porque foi um casamento sistêmico, né? E quando eu veio o meu filho, eu falei, meu filho, eu te libero das minhas expectativas, eu te libero para você, né, viver o mundo. Por quê? Porque ele estava com 18 anos, né? E aí depois ela falou assim, a gente fala assim, libera, né? Mas libera mesmo, não tem como, né? Então não confundam, né? Não vamos confundir a palavra liberar de abandonar. Ele sempre vai estar comigo, no meu coração, as minhas portas do meu coração sempre vai estar aberta, mas é liberar das nossas expectativas. Então ele acha estranho ainda, mas eu falo para ele, quase todo mês eu falo para ele, filho, por quê? Porque eu identifiquei que eu era uma mãe, sim, que cobrava muito. Então eu falo até hoje para ele, meu filho, eu sou muito grata por você ter me escolhido para ser sua mãe. E eu te libero das minhas expectativas. Isso é muito bacana, Ale. E assim, a Lua aqui, né, trouxe um pouquinho de peso, né, desses comportamentos dos filhos. E na constelação, Lu, é muito bacana porque às vezes a gente coloca os nossos filhos no lugar errado. A gente coloca eles do nosso lado, porque a gente quer eles do nosso lado. E quando a gente percebe que eles não estão do nosso lado, eles estão na nossa frente, nós somos maiores que ele, é libertador, né, Ale? É É impressionante. libertador. Assim como o nosso marido, que às vezes a gente coloca no lugar errado. Nós, mulheres, temos manias de ser mãe dos nossos maridos. Isso traz um peso gigante na nossa vida. Então, fazer a constelação para entender esse nosso sistema, onde que a gente está colocando essas pessoas, é libertador. Libertador. É A Marcela. libertador. E por mais que a gente pense que não, né? É tudo isso que você está trazendo, está no nosso subconsciente. Então a gente só consegue perceber mesmo quando a gente vai fazer uma sessão, quando a gente traz aqueles bonecos, né? Representando alguém que a gente nem sabe, aí a gente coloca na frente, sem saber. Né? A Marcinha está falando aqui. A minha sogra também entrou. Boa tarde, sogra. Ó, entrou de novo no final.
Olha, a Marcinha colocou, eu sou uma mãe muito carente. Talvez você se sinta carente justamente por alguma coisa relacionada ao que você viveu lá atrás, né? E é bom você ter essa consciência, né? A gente brinca e tudo, mas essa carência nossa como mãe, às vezes pode afastar os nossos É, filhos, né? Porque ninguém gosta, né, de ficar assim, é, sendo cobrado, né? Sendo, mas por que que você não isso? Mas por que que você não aquilo? Mas por que que você não aquilo? Né? Em vez da gente se aproximar, a gente a está, gente na verdade, se afasta. afastando. E eu percebi que eu estava fazendo isso com meu filho. Quando ele estava com 15, 16 anos, eu acho que eu entrei num processo de tanta cobrança que eu vi que ele estava se afastando de mim, né? Gente, é E aí muito precisou bacana. eu sair do meu ego, que a Lu comentou, precisou eu sair do meu ego, de achar que porque ele era o meu filho, eu tinha Né, poder Juliana? sobre isso, né? Eu É, saí do meu ego, venho saindo, né? Que é um processo, a gente está engatinhando, né? Então, é, e, venho saindo e estou descobrindo algumas coisas maravilhosas sobre mim e é, sobre e ele. a gente fala, né, dessa carência, Ale, porque conscientemente a gente tem filho para nós, né? É um desejo nosso de ter É, filho. Então a gente quer as nossas crias debaixo da nossa saia. Mas a gente é verdade. precisa conscientemente entender que a gente tem filho é para o mundo. É para ele bater asa, para ele também crescer como nós mulheres, né, mães, pais, adultos crescemos. Precisamos adultecer. Então a gente precisa se desprender, ter esses filhos como uma obrigação nossa de passar a educação, passar essa responsabilidade dele para a vida, mas deixar ele voar. Lembra que um passarinho voando é melhor do que alguns aqui presos na mão e escorrendo, né? Sangrando. Porque se a gente quer prender esses passarinhos que a gente tem, eles vão escorrer e daí vai ser dolorido. E quando a gente deixa a mãozinha aberta para o passarinho voar, ele ganha um chão que ele fala assim: não, deixa eu ir lá voltar de novo, ciscar aqui na minha mamãe. Deixa eu voar, eu vou para o mundo e volto, vou para o mundo e volto. Então é melhor um passarinho voando do que vários presos na mão, onde você Linda essa decide, analogia, né? Rê. Linda, linda essa analogia. Né, e até trazendo um pouquinho de brincadeira para essa, né? Essa mãozinha também sempre tem, né? Lá a comidinha, sempre tem algo muito Carinho, especial, né? é E sempre tem um colinho ali, né? Que é aquele ninho, é como se fosse um ninho mesmo, né? Quem não, quem não quer, né? Ter verdade. aquele cais, né? Filho é barco, então que barco que não precisa de um cais? Só que É, não dá, né? Não dá para esse cais voltar se esse barco tiver totalmente se esse cais estiver totalmente desestruturado, não ter base. Então essa frase que você traz sobre o induto, como é que é? Para ficar adulto, a adultecer, adultecer, né? Uma criança não tem como educar e criar outra criança, né? não. Então, muitas vezes, os nossos filhos estão se comportando e estão crescendo fracos, imaturos e irresponsáveis, porque, na verdade, nós ainda não Não adultecemos. crescemos. E essa carência pode ser uma carência de criança. É olhar para isso e falar, por que que eu tô tão carente da minha filha, né? O que que pega aqui? Mas é bacana, olha, foi muito gostoso, mas eu queria que você falasse do evento do dia 26 de agosto, que para essas mulheres, mães que Ai, entraram aqui, saber, né, o que que a gente pode ai, curar. esse, esse nosso evento será incrível, estou muito animada. Vai acontecer dia 26/8, num sábado, na Casa Teté, né? Que é uma casa lá no Campo Belo, né? Que você me indicou, né, Rê? Sim. É um lugar maravilhoso, muito especial, cheio de energia positiva.
Lá nós vamos fazer um trabalho incrível, né? Nós vamos vamos fazer o terceiro rito, né? Que é a Raquel, não sei se a Raquel está aí ainda, mas acho que ela já saiu, mas ela vai trazer esse rito que é como se fosse mesmo um ritual, que para ressignificar, que vai limpar esses registros, esses traumas do nosso útero, né? Vai ter música medicinal, é um casal incrível, vai trazer músicas, mantras, músicas medicinais mesmo, então é ao vivo, é maravilhoso, né? Vai ter você, Rê, que vai trazer aí muita energia positiva pra gente, vai trazer um trabalho bem bacana de meditação, de transformação, de limpeza energética. Eu vou trazer também, eu falei para as meninas, né, quem está me perguntando, Ale, mas é você que vai fazer? Sim, mas eu tô mais como aprendiz ali, porque tem tanta coisa maravilhosa, que eu falei assim, eu vou querer só um espacinho aqui para trazer a visão sistêmica e quero muito aproveitar todo esse cuidado, né, todo esse trabalho medicinal de cura energética, obviamente para mim também. Então, vai ter café da manhã, tudo preparado lá pela cozinha maravilhosa da Casa Teté. Almoço, café da tarde, então vai ser um dia incrível, cheio de cura e de Gente, troca, né? vai ser muito bacana, que eu acho que essa palavrinha, cura do nosso feminino, cura dessa mulher que é grandiosa e que a gente pode fazer muita coisa diferente e trazer essa leveza para as nossas vidas. Depois eu vou postar no meu feed, mas já está no feed da Alessandra esse evento. E se inscrevam, né, para a gente programar aí tudo direitinho com antecedência, porque tenho certeza que a Lê está fazendo esse evento aí sensacional para todas vocês. Tá? Ai, vai ser uma delícia, eu não tenho dúvida, né? Vai ser muita É, troca. Eu acho que o mais especial é isso, né? É podermos ter essa oportunidade, essa troca. Lu, obrigada pela Amei vocês, meninas. Deus participação. abençoe a jornada. Deus abençoe todas as nossas jornadas, né? Que possamos Todas. a cada dia evoluir um pouquinho, como mãe, como mulher. Vamos É isso juntas. aí, ó. Um beijo para vocês. Semana que vem, quarta-feira, 12h12, estaremos aqui também para mais uma live. Eu acho que é dinheiro, eu não me lembro, Não, não sei a sequência. dinheiro já foi. Dinheiro, a gente tem que falar todo dia de dinheiro, mas não vai ser dinheiro, não. Eu Sei vou ver lá, lá e posto para tá na vocês. programação, tá bom? Lê, Beijo. obrigada, foi ótimo, maravilhoso. Tamo Obrigada a junto, minha amiga. todas que Fica com Deus. participaram. Divide aí essa live, compartilha para chegar ao máximo aí para ajudar essa mulherada na maternidade. Beijo, até semana que vem. Tchau. Beijo, Manu. Obrigado pela participação de todas. Fiquem com Deus. Beijo.